Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Existem lugares no mundo onde o medo não nasce das histórias que as pessoas contam, mas sim das histórias que elas tentam esquecer. No meio de uma região esquecida pelo tempo, cercada por montanhas, rios escuros e uma mata onde a luz do sol parece nunca alcançar o chão, existe uma floresta que carrega um nome que ninguém gosta de pronunciar: a Floresta dos Mortos. Durante décadas, moradores das pequenas comunidades próximas evitaram aquele lugar. Não porque encontravam animais perigosos. Não porque existiam criminosos escondidos entre as árvores. Mas porque todos que entravam naquela floresta descobriam uma coisa que ninguém deveria descobrir. Existem lugares onde a natureza não é apenas uma paisagem. Existem lugares onde a escuridão parece observar. Caçadores desapareceram sem deixar rastros. Equipes de busca entraram para procurar pessoas perdidas e nunca mais foram vistas. Câmeras foram encontradas funcionando sozinhas. Mochilas foram achadas no meio da mata. Pegadas surgiram no barro e simplesmente terminavam como se as pessoas tivessem sido levadas por algo invisível. Mas o mais assustador é que alguns poucos conseguiram voltar. Porém, aqueles que retornaram carregavam algo diferente nos olhos. Eles não falavam sobre o que viram. Não contavam detalhes. Apenas repetiam uma única frase: a floresta conhece você. E talvez o pior de tudo é que ela não chama qualquer pessoa. Ela espera. Ela observa. Ela aprende. Ela guarda as vozes daqueles que desapareceram. E usa essas vozes para atrair os próximos. Esta é a história de Eduardo e sua equipe. 5 pessoas que entraram naquela floresta procurando respostas. Eles acreditavam que todas as lendas tinham uma explicação. Acreditavam que o medo era apenas uma reação humana diante do desconhecido. Mas eles estavam prestes a descobrir que algumas lendas existem por um motivo. Porque algumas histórias não foram criadas para assustar. Foram criadas para avisar. Então apague as luzes. Aumente o volume. E prepare-se para conhecer o lugar onde os mortos nunca deixam a floresta. A Floresta dos Mortos. Em uma região isolada do interior do Brasil, escondida entre montanhas cobertas por névoa e rios de correnteza escura, existia uma floresta que sequer aparecia em mapas recentes. Os moradores das cidades vizinhas evitavam até pronunciar seu nome. Chamavam aquele lugar apenas de a Floresta dos Mortos. Nenhuma placa indicava sua existência. Nenhuma trilha turística levava até lá. E quem entrava sozinho, quase nunca voltava. As poucas pessoas que retornavam jamais eram as mesmas. Algumas perdiam completamente a memória. Outras envelheciam décadas em poucos dias. E havia aquelas que voltavam olhando constantemente para trás, como se algo ainda estivesse caminhando logo atrás delas. Durante décadas, essas histórias foram tratadas como superstição. Até que uma sequência de desaparecimentos começou a chamar a atenção. Caçadores, madeireiros, policiais, pesquisadores, turistas. Todos desapareciam exatamente na mesma região da mata. Nenhum corpo era encontrado. Nenhum vestígio de violência. Apenas objetos abandonados e mochilas abertas, lanternas acesas, celulares sem bateria e pegadas que simplesmente terminavam no meio do barro. Como se as pessoas tivessem sido arrancadas do chão. Foi então que um jornalista investigativo chamado Eduardo decidiu descobrir a verdade.
Ele tinha 38 anos. Era conhecido por desmontar fraudes sobrenaturais e provar que toda lenda escondia apenas crimes humanos. Seu objetivo era simples: entrar, filmar tudo, voltar, publicar um documentário mostrando que a famosa Floresta dos Mortos não passava de mais um mito criado pelo medo. Mas ele não fazia ideia de que pisaria em um lugar onde as leis da natureza pareciam não existir. Na manhã da expedição, Eduardo reuniu uma pequena equipe. Marcela, cinegrafista. Henrique, guia especializado em sobrevivência. Lucas, biólogo. E Rafael, operador de drones. 5 pessoas. Equipamentos modernos. GPS de última geração. Drones. Rádios. Suprimentos para 10 dias. Tudo parecia suficiente. Quando chegaram à pequena comunidade mais próxima da floresta, perceberam imediatamente o clima estranho. As ruas estavam vazias. As janelas fechadas. As portas trancadas. Era como se todos soubessem que algo ruim estava prestes a acontecer. A única pessoa disposta a conversar era um velho chamado Anselmo. Seu rosto era marcado por cicatrizes profundas. Os olhos pareciam cansados de enxergar coisas que ninguém deveria ver. Quando soube para onde eles iriam, respirou fundo. Vocês não vão encontrar animais perigosos, nem criminosos, nem espíritos. O que vive naquela floresta é muito pior. Eduardo sorriu. O senhor realmente acredita nisso? O velho respondeu sem alterar a expressão. Não. Eu não acredito. Eu sobrevivi. O silêncio tomou conta da pequena varanda onde o velho Anselmo estava sentado. Nem mesmo o vento parecia atravessar aquela vila. Eduardo desligou o gravador por um instante e sorriu de maneira discreta. O senhor pode explicar melhor? Anselmo permaneceu alguns segundos olhando para a floresta ao longe. Era possível vê-la como uma enorme mancha escura cobrindo as montanhas. Mesmo sob o sol do meio-dia, havia uma faixa de névoa pairando sobre as copas das árvores. Faz 50 anos que ninguém da minha família entra ali, porque fomos os últimos a voltar vivos. Marcela ligou a câmera novamente. Henrique cruzou os braços, curioso. O velho continuou. Meu pai era caçador. Meu tio conhecia cada pedaço daquela mata. Meu irmão tinha apenas 15 anos. Entramos para procurar um homem desaparecido. Pensávamos que fosse um acidente e até ouvirmos a primeira voz. Eduardo perguntou. Que voz? Anselmo respondeu sem hesitar. A voz da minha mãe. Todos se entreolharam. Mas ela já tinha morrido havia 3 anos. Ninguém comentou. O velho prosseguiu. Ela chamava nossos nomes exatamente como fazia quando éramos crianças. Meu irmão correu em direção à voz. Nunca mais o vimos. Henrique interrompeu. Talvez alguém estivesse imitando. Anselmo balançou lentamente a cabeça. Eu também pensei isso, e até ouvir minha própria voz me chamando logo atrás de mim. Um arrepio percorreu a equipe. Eduardo apenas agradeceu pela entrevista. Assim que se afastaram, Rafael comentou rindo. Mais uma história de pescador. Mas ninguém respondeu. Porque, naquele momento, o velho ainda estava parado na varanda, observando o grupo. Como se estivesse assistindo pessoas caminhando para a própria execução. A entrada da floresta parecia comum. Grandes árvores. Samambaias. Raízes expostas.
O cheiro forte de terra molhada. Os equipamentos funcionavam perfeitamente. O GPS marcava a posição. Os rádios tinham sinal. Os drones estavam carregados. Eduardo iniciou a gravação. Dia 1 da investigação. Vamos registrar toda a travessia da chamada Floresta dos Mortos. Nosso objetivo é entender a origem das lendas locais. Os primeiros quilômetros transcorreram normalmente. Lucas identificava espécies raras de plantas. Henrique marcava a trilha com fitas vermelhas. Marcela gravava tudo. Rafael fazia imagens aéreas com o drone. Nada parecia fora do comum. Até que Rafael olhou para o monitor do drone. Franziu a testa. Eduardo. O quê? Tem alguém andando atrás da gente. Todos olharam para trás. Não havia ninguém. Rafael girou a tela. Na imagem aérea era possível ver claramente 5 pessoas caminhando. Atrás delas, uma sexta silhueta. Muito alta. Completamente imóvel. Ela surgia entre as árvores. Sempre mantendo exatamente a mesma distância. Henrique pegou o binóculo. Nada. A mata estava vazia. Rafael aumentou o zoom. A figura desapareceu. Deve ter sido sombra das árvores. Continuaram andando. Pouco tempo depois, Rafael verificou novamente. A figura havia voltado. Dessa vez estava mais próxima. Marcela aproximou o rosto da tela. Espera. Ela não está andando. Ela desliza. Ninguém respondeu. Eduardo tentou manter a calma. Continua gravando. Se for alguém seguindo a gente, descobriremos. Mais alguns minutos. O drone perdeu o sinal. Caiu. Quando chegaram ao local da queda, encontraram o equipamento destruído. Parecia ter sido esmagado por uma força absurda. A estrutura metálica estava torcida. As hélices haviam sido arrancadas. Mas não existia nenhuma marca de animal. Nenhuma pegada. Nenhum galho quebrado. Era como se algo gigantesco tivesse apertado o drone com as próprias mãos. Lucas abaixou para recolher uma peça. Então congelou. Gente! Sua voz saiu quase como um sussurro. Todos se aproximaram. No barro úmido havia uma pegada. Não era de onça. Nem de homem. Tinha quase 70 centímetros de comprimento. 5 dedos extremamente compridos. E uma profundidade impossível para qualquer ser humano. Henrique colocou a própria bota ao lado. Ela ocupava menos da metade da marca. Isso é impossível. Eduardo fotografou. Marcela gravou em detalhes. Enquanto faziam isso, um assobio ecoou entre as árvores. Lento. Melancólico. Parecia distante. Depois outro. Mais próximo. Henrique levantou imediatamente a cabeça. Seu rosto perdeu a cor. Não respondam. Ninguém. Sob hipótese nenhuma. O assobio tornou a soar. Agora parecia vir logo atrás deles. Em seguida, veio uma voz. Baixa. Suave. Perfeitamente conhecida. Eduardo. Era a voz de sua esposa. Exatamente igual. Até a forma carinhosa de pronunciar seu nome. Eduardo ficou imóvel. Sua esposa estava em casa, a mais de 700 quilômetros dali. Mesmo assim,
A voz voltou a chamá-lo. Amor. Vem aqui. Marcela segurou seu braço com força. Não olha. Não responde. Eduardo respirava rapidamente. A voz agora parecia estar apenas alguns metros atrás. Então outra voz surgiu. Lucas. Era a mãe dele. Morta havia 10 anos. Henrique fechou os olhos. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse alertar os outros, Rafael respondeu automaticamente. Pai. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. Porque alguma coisa respondeu do meio da mata. Com a voz do pai de Rafael. Finalmente você me ouviu. E logo em seguida, um estalo seco ecoou entre as árvores, como se dezenas de galhos grossos estivessem sendo quebrados ao mesmo tempo por algo colossal que acabará de começar a caminhar na direção deles. O som dos galhos quebrando aumentava a cada segundo. Não era o barulho de um animal correndo. Era algo muito mais pesado. Algo que parecia arrastar o próprio peso pela floresta. Henrique puxou Rafael pelo braço. Nós vamos sair daqui agora. Mas Rafael permanecia parado. Seus olhos estavam fixos na escuridão entre as árvores. Meu pai está ali. A voz dele tremia. Ele está me chamando. Henrique apertou o braço dele com força. Seu pai morreu há 7 anos. Aquelas palavras fizeram Rafael despertar por alguns segundos. Ele piscou. Olhou para os outros. E finalmente percebeu. A voz tinha mentido. Mas então veio a resposta. Do fundo da mata. Rafael. Dessa vez não era a voz do pai dele. Era a própria voz de Rafael. Só que mais velha. Mais cansada. Como se alguém estivesse repetindo uma gravação de um futuro que ainda não havia acontecido. Todos ficaram em silêncio. Até que Henrique gritou. Corram! Eles correram. Sem direção. Sem seguir a trilha. Sem olhar para trás. A única coisa que importava era sair daquele lugar. As árvores pareciam todas iguais. A cada minuto, a floresta ficava mais escura. Mesmo sendo apenas o começo da tarde. O céu desapareceu completamente atrás das copas gigantes. O GPS de Eduardo começou a falhar. A tela piscava. Depois desligou. Marcela tentou ligar o rádio. Nada. Apenas estática. Então uma voz apareceu no rádio. Uma voz masculina. Fraca. Distante. Tem alguém aí? Todos pararam. Henrique pegou o aparelho. Quem está falando? Durante alguns segundos, apenas ruídos. Depois. Eu estou preso aqui. A voz parecia desesperada. Estou há 3 dias tentando sair. Eduardo olhou para Henrique. Existe outra equipe na floresta? O guia ficou pálido. Não. A voz voltou. Por favor. Me encontrem. Eu estou perto da árvore marcada. Henrique imediatamente desligou o rádio. Não vamos até lá. Por quê? Perguntou Eduardo. O homem respirou fundo. Porque ninguém que entrou aqui há 3 dias ainda estaria vivo. Eles continuaram andando até o anoitecer. Quando finalmente encontraram um lugar para acampar, perceberam algo impossível. No meio da mata havia uma clareira. E no centro dela, uma pequena casa de madeira. Abandonada.
coberta por musgo. As janelas quebradas. A porta aberta. Henrique ficou imóvel. Essa casa não deveria estar aqui. Eduardo olhou para ele. Como assim? Eu conheço essa região. Não existe nenhuma construção nessa parte da floresta. Lucas se aproximou. Na parede da casa havia dezenas de marcas. Nomes. Centenas deles. Todos riscados na madeira. Alguns antigos. Outros recentes. Marcela iluminou com a lanterna. E encontrou algo que fez seu sangue gelar. Entre aqueles nomes estava o dela. Marcela Alves. Logo abaixo. Eduardo Moraes. Lucas Ferreira. Rafael Silva. Henrique Costa. Os 5 nomes. Exatamente como estavam escritos nos documentos de identificação. Ninguém falou nada. Porque todos entenderam a mesma coisa. A floresta sabia que eles estavam ali. Dentro da casa havia apenas uma mesa. E sobre ela, um velho diário. As páginas estavam amareladas. A primeira anotação era de 1948. Entramos na floresta procurando madeira. Encontramos algo que não deveria existir. Eduardo começou a ler. As anotações descreviam o mesmo fenômeno. As vozes. As aparições. As pessoas desaparecendo. Mas a última página era a mais assustadora. Nela estava escrito: ela não mata quem entra. Ela aguarda. Cada pessoa que desaparece continua vivendo dentro da floresta. Ela aprende nossas vozes. Ela aprende nossas lembranças. Ela espera até que alguém volte. Eduardo fechou o diário. Então ouviu algo. Uma batida. Na porta. Todos olharam. Outra batida. Mais forte. Henrique sussurrou: não abram. A maçaneta começou a girar lentamente. E uma voz veio do lado de fora. Eduardo. Era sua esposa. Eu sei que você está aí. Ele ficou imóvel. Lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Porque aquela voz parecia real. Perfeita. Mas então outra voz apareceu. A voz da própria esposa dele. Só que gritando. Apavorada. Vindo de dentro da floresta. Eduardo não acredita nela. Todos congelaram. Havia 2 vozes. Uma do lado de fora. Outra perdida na escuridão. A primeira começou a rir. Não era mais uma voz humana. Era uma mistura. Como se centenas de pessoas rissem ao mesmo tempo. A porta começou a se abrir. Henrique empurrou com todas as forças. Corram pela parte de trás. Eles quebraram uma janela e fugiram. Atrás deles, a casa começou a render. Como se algo enorme estivesse entrando. Depois daquela noite, tudo mudou. A floresta deixou de parecer um lugar. Parecia um organismo vivo. As árvores tinham marcas parecidas com rostos. Os galhos pareciam formar braços. E, em alguns momentos, eles conseguiam ouvir pessoas chamando seus nomes entre as folhas. No terceiro dia, encontraram algo ainda pior. Uma mochila. Pertencia a uma equipe desaparecida 20 anos antes. Dentro havia uma câmera. Ainda funcionando. Eduardo colocou a gravação para assistir. A imagem mostrava um grupo entrando na floresta.
Depois de horas andando, eles encontravam a mesma casa, a mesma mesa, o mesmo diário. Mas no final do vídeo, uma das pessoas olhava diretamente para a câmera e dizia: "Se vocês estão vendo isso, vocês já foram encontrados." A gravação terminava. E então Eduardo percebeu algo. A câmera tinha sido gravada naquele mesmo dia. A data estava atualizada. Naquela noite, Lucas desapareceu. Sem barulho. Sem gritos. Apenas sumiu da barraca. No chão havia uma única coisa: seu caderno de pesquisas. Na última página estava escrito: "Ela não quer matar a gente. Ela quer substituir a gente." Eduardo, Marcela, Henrique e Rafael passaram mais 2 dias tentando fugir, até encontrarem uma estrada. Uma estrada de terra. Eles correram. Quando chegaram ao final da floresta, viram a vila. Tinham conseguido. Estavam livres. Mas havia algo errado. As pessoas da vila estavam olhando para eles, assustadas. Uma mulher começou a chorar. Meu Deus! Eles voltaram. Eduardo estranhou. Quem? A mulher apontou para eles. Os outros. Vocês 4 morreram há 3 dias. O silêncio tomou conta do lugar. Henrique olhou para as próprias mãos. Depois para os outros. Ninguém entendeu. Até que Eduardo percebeu. Ele não sentia frio. Não sentia fome. Não sentia dor. Então ouviu uma voz atrás dele. A voz de Anselmo. O velho estava parado na estrada, com lágrimas nos olhos. Eu tentei avisar. Eduardo virou. O que aconteceu conosco? Anselmo respondeu. A floresta não deixa ninguém sair. Ela deixa apenas uma cópia voltar. Uma cópia com as memórias. Uma cópia com a voz. Uma cópia que acredita ser humana. Eduardo ficou em silêncio. Então perguntou: onde estão nossos corpos? Anselmo olhou para a floresta. Ainda estão lá, esperando vocês perceberem. Naquela mesma noite, moradores da vila ouviram vozes vindo da floresta. 4 vozes. Chamando por ajuda. Pedindo para alguém entrar. Mas ninguém entrou. Porque todos sabiam a verdade. A floresta dos mortos não precisava perseguir suas vítimas. Ela não precisava correr atrás delas. Ela apenas precisava esperar. Porque cedo ou tarde, alguém sempre escutava uma voz conhecida chamando seu nome. E quando essa pessoa respondia, a floresta já tinha escolhido seu próximo morador. Até hoje, nas noites mais silenciosas, alguns moradores afirmam ouvir passos saindo da mata. Passos de pessoas que desapareceram há décadas. E, às vezes, uma voz igual à de alguém que você ama, sussurrando no escuro: eu estou aqui. Só preciso que você entre. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal.